Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró e estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, a lição de número 11 da classe de jovens. A lição de hoje tem como título Orgulho e Inveja. O texto do dia se encontra em Provérbios capítulo 16, versículo 18, que diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E a síntese da nossa lição declara o seguinte: uma vida simples, humilde e em paz é melhor do que uma vida de poder e prosperidade alimentada pelo orgulho e pela inveja. O programa EBD Jovem estará apenas começando, continue conosco. Meus irmãos, nesta lição de hoje vamos estudar sobre orgulho e inveja. Então estamos na parte final, já no último mês deste trimestre, e estamos estudando nessa parte final sobre poder. Estudamos sobre várias lições sobre dinheiro, outras sobre sexo e agora várias lições sobre poder. E quando a gente fala de poder, sempre a gente lembra de várias coisas, dentre elas a questão do orgulho e a inveja. Como diz aqui na introdução da nossa lição, o orgulho e a inveja são dois temas diretamente relacionados ao poder, porque a busca pelo poder, o exercício do poder é um meio, vamos dizer assim, que torna as pessoas muito vulneráveis à questão do pecado do orgulho e da inveja. E a história demonstra que muitas pessoas tentaram destruir o próximo por inveja, orgulho e desejo desenfreado pelo poder. Até mesmo entre os apóstolos, entre os discípulos de Cristo, eles disputavam entre si para saber quem era o maior. Teve até a mãe de Tiago e João pediu a Jesus para que, quando fosse no reino de Jesus, um dos filhos dela sentasse à direita, o outro à esquerda. Então, o homem tem essa tendência natural da busca do poder, da dominação, do dinheiro, e isso a gente precisa ter muito cuidado. Precisa ter muito cuidado porque, às vezes, quando isso é um fim em si mesmo na vida de uma pessoa, aí ela pode cair nos pecados do orgulho e da inveja, né? Então, na igreja da atualidade, não é diferente. Muitas pessoas, devido ao orgulho, à inveja e à sede pelo poder eclesiástico, também têm destruído vidas, ministérios e provocado divisões. Então, é uma oportunidade muito boa que nós temos nesta lição de hoje de estudar estes aspectos muito importantes que influenciam bastante a nossa vida no dia a dia. O tópico 1 da nossa lição fala o poder destrutivo do orgulho. O tópico 1.1, a sabedoria é o antídoto contra o orgulho. Aqui na nossa leitura bíblica, o texto bíblico da nossa lição, a nossa lição é baseada em dois textos bíblicos. O primeiro em Provérbios, capítulo 16, versículos 16 a 20, que enfatiza mais essa questão do orgulho, da soberba, e o outro texto aqui é Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 7, que enfatiza a questão da inveja, aquele episódio de Caim e Abel. Então, aqui no tópico 1 da nossa lição, que remete ao livro de Provérbios, diz que a sabedoria é o antídoto contra o orgulho. Versículos 16 e 17 da nossa leitura diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, no livro de Provérbios, a sabedoria é vista como um antídoto contra o orgulho, por isso é algo que deve ser buscado com todo o ânimo por todas as pessoas. A Bíblia estimula-nos muito a buscarmos a sabedoria, que é diferente de conhecimento.
A sabedoria é a aplicação correta, exata do conhecimento às questões práticas do dia a dia. E a Bíblia incentiva muito buscar a sabedoria, não somente pela leitura, pelo estudo, pela experiência, mas também até mesmo buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá sabedoria, né? Dá liberalmente e não lança em rosto. Então Deus, ele tem todo o interesse de nos dar sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo 2, diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A sabedoria está com os humildes. Então, uma atitude orgulhosa, uma atitude soberba, é uma atitude de falta de sabedoria. Então, o orgulhoso é desprovido de lucidez e bom senso, pois está pronto a fazer o mal se os seus interesses forem colocados em risco. Na busca desenfreada pelo poder, pela posição, pelo destaque, a pessoa orgulhosa e soberba, ela não mede consequências dos seus atos e fazem de tudo para conseguir atingir os seus objetivos. Diz o texto sagrado de Provérbios 6, 17 a 18, que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, as pessoas soberbas, orgulhosas, ela busca o poder para se proteger de sua insegurança. Mas a Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é humilde e o seu trabalho é realizado para a glória de Deus e para o bem do próximo. Quem teme a Deus, ele não vai se deixar levar por atitudes soberbas, prepotentes, orgulhosas, até mesmo porque esse foi o pecado de Satanás, o orgulho, a soberba, a prepotência. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então Pedro aqui nesse texto, ele dá um conselho aos jovens, e nós estamos aqui numa classe de escola bíblica de jovens. Então ele diz aqui aos jovens que eles devem sujeitarem-se aos mais velhos e também ser todos humildes uns para com os outros. Então, a humildade, a sujeição de uns para com os outros e para com os mais velhos é uma recomendação bíblica, e ele diz aqui: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, isso é fundamental. Aqui ainda no texto bíblico de Provérbios 6, 18 e 19, diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, a pessoa orgulhosa é desprovida de sabedoria e leva uma vida prepotente e arrogante, mas o final, a consequência é a queda, a consequência é a ruína, porque a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já a gente retorna para continuar o assunto da nossa lição. Continue conosco. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem, estudando hoje com vocês a lição de número 11 da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical, uma lição que tem como título Orgulho e Inveja. Então, já temos visto aqui que o orgulho e a inveja são 2 temas diretamente relacionados ao poder, E o orgulho
a soberba, a prepotência é o pecado de Satanás, o pecado que ele cometeu e foi por isso expulso da presença de Deus. No final do bloco anterior, lemos aqui o versículo 18 do nosso texto bíblico, que diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. É muito importante a gente entender esses conceitos de soberba, humildade, autoestima. Deus quer que a gente tenha amor próprio. Ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. E a tendência natural é essa, todos nós termos amor próprio. Agora, este amor próprio, essa autoestima, amor próprio e autoestima, é muito importante para nós. Nós não podemos dispensar a autoestima. Precisamos ter autoestima porque sem ela nós não vamos muito longe. Porém, essa autoestima não pode ser exagerada. Esse amor próprio não pode ser exagerado a ponto de se transformar numa soberba, a ponto de se tornar uma altivez do espírito, e isso não agrada a Deus. Então, a humildade, a moderação vai atuando no sentido de não deixar que essa autoestima seja exagerada, porque a soberba precede a ruína, ela leva à ruína, a soberba leva à destruição. A altivez de espírito precede a queda, leva à queda. Então ninguém vai muito longe. Os orgulhosos vivem uma vida de insegurança constante, sempre com medo de perder o poder. Por isso não dormem enquanto não maquinarem o que fazer para se manter no controle. Então é muito comum pessoas inseguras, pessoas inseguras que não têm vocação, não têm chamada, está ocupando determinado posto de forma ilegal, e de forma que não é adequada, e ela fica com medo, ela fica insegura e começa a adotar atitudes de soberba e de altivez de espírito, e às vezes fica desconfiando de todo mundo, perseguindo todo mundo, acha que todo mundo vai dar um golpe nela. Provérbios capítulo 4, versículo 16, diz que porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perde o sono se não causarem a ruína de alguém. Então a pessoa soberba, altiva, ela toda hora vive maquinando maus pensamentos, maquinando coisas para atacar as pessoas que elas acham que são adversárias dela. Tópico 1.3 diz que a sabedoria da palavra dá sentido à vida e produz bem-aventurança. No versículo 20 da nossa lição diz que o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Meu querido irmão, minha querida irmã, não confie no seu próprio braço, não confie na sua capacidade, não confie no poder terreno. Confie em Deus, confie no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Provérbios capítulo 2, versículo 1 a 7, fala da importância e do valor da sabedoria. Então, sempre a Bíblia está estimulando-nos a buscar a sabedoria. Diz, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade. Então, a Bíblia sempre estimula-nos e recomenda-nos a buscar a sabedoria, o conhecimento e o entendimento do Senhor, porque Deus, Ele dá sabedoria. Bom, agora nós vamos falar sobre a inveja, que é o segundo assunto da nossa lição de hoje, o tópico 2 da nossa lição, o poder destrutivo da inveja. Esse assunto aqui está comentado com base em Gênesis 4, 1 a 7, o episódio em que Caim fica com inveja do seu irmão Abel, e aí, por causa disso, ele resolveu matar o seu irmão
Abel. A inveja é uma das paixões da natureza humana pecaminosa, carnal. A inveja é um pecado grave, né? Essa palavra inveja, né? Ela tem, traz a noção no seu significado, indica um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. O invejoso vive em função do que o outro tem ou do que o outro é. Não importa que ele não tenha o objeto desejado, desde que o outro também não possua. Então, o invejoso sempre ele está observando a vida dos outros, ele tem dificuldade de se alegrar com os outros, né? Ele nem está tão preocupado assim em ter aquilo que o outro tem ou em ser aquilo que o outro é. Em primeiro lugar, ele não quer que o outro tenha nada, ele não quer que o outro seja nada. Então, a inveja é um problema muito sério na vida das pessoas. Então, esse sentimento terrível que faz parte da velha natureza está presente no mundo desde os primeiros seres humanos. Então, é um mal inerente à natureza humana. As pessoas podem cair no pecado da inveja pelos diferentes motivos. Às vezes, inveja o que a pessoa tem, inveja o que o outro é, inveja o que o outro faz, fica olhando excessivamente a vida dos outros, e esse sentimento de inveja muitas vezes leva a pessoa a desejar e até mesmo a praticar o mal contra outra pessoa, a querer atrapalhar a vida da outra pessoa, a falar mal da outra pessoa, a querer sabotar a vida da outra pessoa. Então é um sentimento muito terrível, é um sentimento pecaminoso que não agrada a Deus, que destrói a si mesmo. O invejoso, ele faz não somente o mal contra os outros, mas a si mesmo ele se destrói, ele faz o mal contra si mesmo, porque a inveja prejudica a própria saúde física, psicológica e espiritual do invejoso. Antes de atacar o outro, ele já foi atacado com a sua própria inveja. Muito bem, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e rapidinho a gente volta para continuar o estudo da nossa lição no terceiro e último bloco. Continue conosco e até já. Amados irmãos, estamos de volta com o programa EBD Jovem para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 11 da classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens da Assembleia de Deus. Lição 11 que tem como título Orgulho e Inveja. São duas palavras que se referem a pecados muito graves que podemos cometer e que devemos evitar. O orgulho e a inveja são dois temas diretamente relacionados ao poder. Então a gente precisa ter cuidado ao desejar poder, ao buscar o poder, ao exercer o poder, enfim, qualquer tipo de relacionamento em relação ao poder, devemos ter muito cuidado para não praticarmos esses pecados de orgulho e inveja. No final do bloco anterior estávamos falando que o invejoso, antes de causar o mal a outra pessoa a quem ele inveja, primeiro ele causa o mal a si próprio. Provérbios capítulo 13, versículo 30, Provérbios 13, 30 diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, 30. Então, causa doenças psicossomáticas. A inveja, além de ser uma doença espiritual, é também uma doença que vai causando problemas no próprio corpo. O nosso comentarista aqui, ele faz alusão ao episódio de Caim e Abel. Ambos foram oferecer culto ao Senhor, ambos ofereceram oferta a Deus. Abel ofereceu um sacrifício de um animal, a Caim, ele ofereceu dos produtos da terra uma oferta ao Senhor. Mas diz o texto, nos versículos 3
a 5, né? Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5, assim. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então Caim ele foi tomado por um sentimento de inveja muito grande, porque Deus atentou, recebeu e se agradou da oferta de Abel, mas Deus não se agradou, né, de Caim e da oferta de Caim. Então, por causa disso, Caim deixou ser tomado por um sentimento forte de inveja, a ponto de descair-lhe o semblante. E essa inveja muito forte de Caim levou Caim a planejar um mal contra o seu irmão Abel. Levou Caim a planejar um homicídio contra o seu próprio irmão. E às vezes, quantas famílias não têm tido problemas de brigas e às vezes até de homicídios por causa de inveja uns dos outros, brigando por poder, brigando por herança, brigando por dinheiro. Então, para o invejoso, o fato de não ter o objeto desejado pode resultar em morte natural ou espiritual. Ele, no seu sentimento de inveja, ele não se conforma com a prosperidade dos outros, ele não se conforma com o bem-estar dos outros. Então ele começa a maquinar maus pensamentos e ações malignas contra as pessoas. Deus olha a motivação e a atitude do ofertante. Aqui nesse texto que nós lemos aqui, Deus rejeitou a oferta de Caim, não foi porque a oferta dele era de produtos de origem vegetal e Deus só recebia oferta de animais, sacrifício cruento com derramamento de sangue. Não se trata disso. A própria lei do Senhor diz que os israelitas poderiam oferecer tanto produtos de origem vegetal como produtos de origem animal. O problema não estava na oferta, mas o problema estava no ofertante, porque diz aqui, que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, e o Senhor não atentou para Caim e para a oferta de Caim. Então, primeiro, tem que ver como é que está o coração do ofertante. A oferta é menos importante. Então, Deus não estava atento para o valor do sacrifício, mas para a motivação e o coração do ofertante. Inclusive, o salmista Davi, no Salmo 51, no versículo 17, ele orando a Deus, ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, não é o valor da oferta, o tipo de oferta, não é o valor e o tipo do sacrifício que vai agradar a Deus ou desagradar a Deus. O mais importante é a atitude e motivação do coração. Por isso que o salmista diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O Novo Testamento também deixa claro como Deus observa a fé e a atitude justa de Abel em contrapartida ao comportamento maligno de Caim. Nós temos aqui em 1ª Epístola de João, capítulo 3, no versículo 12, um versículo que fala sobre esse assunto. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então o problema estava em Caim e não na oferta. Então Deus repreendeu Caim, Deus falou que não recebeu a oferta de Caim. Caim cometeu aquele homicídio e Deus chamou ele à prestação de contas. Deus repreendeu Caim por aquilo e diz aqui o nosso comentarista no tópico 2.4, que Caim teve tempo de tratar o sentimento de inveja. Versículos 6 e 7 diz: e o Senhor disse a Caim:
Porque tiraste e porque descaiu o teu semblante, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então, Deus, Ele nos dá a oportunidade. Você, se por algum motivo, em alguma situação, for tomado por um sentimento de inveja, não dê vazão a esse sentimento, repreenda ele em nome de Jesus. Tudo bem que Deus disse que o pecado jaz à porta, o pecado está à espreita, o pecado de inveja quer nos consumir, mas Deus disse a Caim, cabe a ti dominá-lo. Então cabe a mim, a você também dominá-lo, e não vamos nos entregar a nenhum sentimento, nem de inveja, nem de orgulho, mas vamos buscar a humildade e a ajuda do Senhor, porque Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes. Então, concluindo a nossa lição de hoje, gostaria de ler mais uma vez a síntese da nossa lição. Uma vida simples, humilde e em paz é melhor do que uma vida de poder e prosperidade alimentada pelo orgulho e pela inveja. Nós agradecemos a você pela sua audiência, por nos acompanhar no programa EBD Jovem. Que Deus abençoe você. Busque estudar cada vez mais a palavra de Deus. Se matricule na Escola Bíblica Dominical e vamos participar semanalmente na nossa congregação, na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, do estudo da palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.